1945. Mussolini tinha morrido em desgraça. Hitler havia chegado a um fim misterioso e o comunismo estava se fortalecendo como uma força política dominante. As 3 primeiras visões já haviam se cumprido. Agora William Branham se sentia mais otimista acerca de seu ministério, pois Deus cumpria cada visão que ele dava. Foi neste ano que ocorreu o incidente do touro assassino e a cura da esposa do incrédulo Sr. Andrews. 1946. No dia 21 de março de 1946, Meda dá à luz ao seu primeiro filho, uma menina chamada Rebecca Branham. Nesta época, todos os ministros o criticavam pelos incidentes que haviam ocorrido na sua vida. O paradoxo de pregar a cura divina e perder tantos queridos de uma só vez, e acabavam por dizer que todos os milagres que seguiam as visões procediam de poderes demoníacos. Isto deixou William Branham muito deprimido e já estava começando a crer que tudo o que acontecia com ele era obra do inimigo. 7 de maio de 1946, um dia que marcaria William Branham para o resto da vida. Em meio a um grande desespero, William Branham deixa $17 para Meda se sustentar e vai para a caverna Greensville, o lugar onde ele fazia contato direto com Deus, e diz para Meda que não voltaria enquanto Deus não o tirasse desta opressão. Após muito clamar a Deus, um anjo lhe aparece e o comissiona dizendo que Deus irá enviá-lo para levar ao mundo um dom de cura. Para que as pessoas pudessem crer nele, era necessário que ele fosse apenas humilde e sincero, e seria-lhe dado 2 sinais como foi dado a Moisés. O primeiro seria que, ao pegar na mão direita do enfermo com a sua mão esquerda, poderia detectar a presença de alguma enfermidade. E o segundo seria que, por meio de uma visão, ele diria até os mais profundos pensamentos e intenções dos corações. Assim sendo, todos terão que crer. Em seguida, o anjo lhe mostra através das Escrituras que Jesus em seu ministério discernia os pensamentos e intenções dos corações e curava os enfermos. Enquanto isso, os homens religiosos chamavam isso de obra de demônios e chamavam-no de Beelzebu. Quando o anjo se foi, o irmão Branham retornou para casa convicto de seu ministério. Em um domingo, quando entrou à sua igreja, ouviu aos irmãos cantando "Somente Crer". Quando sentiu a presença do anjo se aproximar, percebeu que este estava destinado a ser o seu hino tema. Passado alguns dias, William Branham procura o Dr. Roy Davis para contar acerca da sua comissão, e novamente o Dr. Davis diz que ele está apenas cansado e que foi apenas um sonho. Mesmo com a falta de incentivo, o irmão Branham estava determinado a seguir a comissão do anjo. Neste ano ele começa a exercer os sinais que a ele foi dado pelo anjo. Pessoas começam a procurá-lo para serem curadas. Através do primeiro sinal, do pegar na mão direita da pessoa enferma, curas e milagres começaram a acontecer. Um dia, o pai de uma criança curada por William Branham o convida para uma semana de avivamento e cura em St. Louis. E durante as reuniões em St. Louis, o irmão Branham fazia a chamada de altar para as pessoas que estivessem enfermas recebessem a oração da cura. No término da semana, os ministros de St. Louis estavam perplexos ao verem tantos prisioneiros serem libertos, câncer desaparecer, tuberculose sumir, surdos ouvirem, cegos verem, aleijados andarem, e por isso pediu para que o irmão Branham ficasse mais uma semana. Após 11 dias de cultos, o irmão Branham teria tocado e orado por mais de 1000 pessoas. Fisicamente o irmão Branham estava esgotado, porém realizado por ter feito o que Deus lhe pedira, se dedicar por tempo integral ao ministério. Não muito tempo depois de chegar de St. Louis, um telegrama chegou do reverendo Adams de Arkansas, o convidando para uma campanha de cura por uma semana na sua cidade. Em agosto de 1946, William Branham estava em Camden, Arkansas, em um ginásio escolar. Na primeira noite, a coluna de fogo desceu sobre o irmão Branham no ginásio, operando curas, fazendo pessoas correrem, gritarem, desmaiarem. Um fotógrafo capta o momento em que a coluna estava sobre a cabeça do irmão Branham. Após uma semana de cura, teve que sair escoltado pela polícia, pois a multidão não o permitia nem andar. Após Camden, William Branham fez uma campanha de cura de uma semana em Pine Bluff e logo depois vai a Little Rock, a capital do estado de Arkansas.
Do verão até o outono de 1946, William Branham pregou através de Arkansas sem parar, sem tempo para descanso. Eram comuns reuniões acabarem às 3 horas da manhã, e após os cultos, quando o irmão Branham exausto começava a cochilar, o telefone tocava, e do outro lado da linha uma pessoa enferma precisando de oração, e mesmo a quilômetros de distância dali, o irmão Branham nunca desprezou nenhum pedido de oração, indo até o enfermo e fazendo a oração da cura. Uma campanha de 8 dias em Jonesboro reuniu o maior número de pessoas que já haviam assistido um culto com o irmão Branham. Uma estimativa feita pelo jornal calculou 28 mil pessoas. O irmão Branham faz uma declaração valente que pretendia ficar ali no púlpito até a última pessoa enferma passar pela fila de oração. O primeiro dia e noite passaram, e o irmão Branham apenas tirava algumas horas para se deitar atrás do púlpito para cochilar, e quando acordava, a fila de oração ainda estava aliada, com o próximo enfermo esperando sua vez para receber oração. William Branham tomava suas refeições do lado do púlpito, assim ele podia continuar orando pelos enfermos o dia todo. Muitos ficavam dentro do auditório dia após dia, apenas enviando alguém para trazerem sanduíches quando tinham fome. Após 8 dias e noites orando, o irmão Branham se encontrava tão exausto, tanto física quanto mentalmente, que ao se deitar não conseguia adormecer. A fila de oração continuava crescendo cada dia mais, e já estava maior do que quando começou no primeiro dia, porém ele não conseguia continuar ali nem mais uma hora. Após 3 meses de campanha, William Branham volta para casa com 9 quilos a menos. Quando chegou em casa, havia aproximadamente 200 pessoas o aguardando, pois em todas as reuniões ele deixava seu endereço, para que quando alguém precisasse de oração, viesse até Jeffersonville em sua casa. Orou por estas pessoas até 2 horas da manhã, mesmo quando tentou dormir, carros continuavam chegando à sua porta por toda a noite. 1947. Embora não recuperado totalmente de seu esgotamento, em fevereiro de 1947, longas campanhas continuaram com oração pelos enfermos, sendo registrado aproximadamente 2.500 pessoas recebendo oração por dia. Passou por Louisiana, Texas, Arizona e pela primeira vez em Los Angeles, Califórnia. Em uma destas reuniões na Califórnia, ao curar uma mulher com câncer, em seguida seu esposo manda alguns rapazes levar um cheque de $1,5 milhão para William Branham, que mesmo vivendo em meio a uma grande pobreza, decididamente o recusa, pois quem havia curado sua esposa não era ele, e sim Jesus Cristo. Em todas estas reuniões, os irmãos Jack Moore e Hugh Brown o acompanhavam de perto, carregando o irmão Branham praticamente inconsciente da plataforma e o levando para os hotéis. Jack Moore estava exuberante com esse ministério fenomenal, então viaja para convidar Gord Lindsay, um editor de uma revista, para presenciar também tamanhos milagres. Em abril de 1947, pregou em Phoenix para pessoas que tinham como língua o espanhol. Foi a primeira vez que prega com um intérprete. Em maio de 1947, após um culto de cura, ao dividir o quarto com Billy Paul, de 11 anos, o anjo de Deus aparece ao irmão Branham numa madrugada. O irmão Branham pede permissão para que Paul o veja também. Então ele acorda Billy Paul para ver o anjo que sempre está ao lado de seu pai. Ao amanhecer, o irmão Branham olha pela janela do hotel e vê caminhões carregando cadeiras de rodas, macas e muletas acumuladas do culto de cura da noite anterior. Nesta noite o anjo lhe repreende, dizendo que ele estaria confinando muito o dom de cura para realizar milagres. O anjo queria dizer que o irmão Branham procurava sempre realizar um milagre para levar as pessoas a crerem na cura. Na última noite de uma campanha em Calgary, enquanto o irmão Branham estava meditando, o irmão Jack Moore inicia o culto contando as dificuldades financeiras de William Branham, de como sua esposa Meda e seus filhos vivem em uma casa precária, com portas mal vedadas e sem água encanada, e de como ele não media esforços para viver em função do ministério e das pessoas necessitadas. Então ele dá uma oportunidade para os irmãos darem uma oferta de amor, que seria exclusivamente para comprar uma nova casa para o William Branham. Quando o irmão Jack Moore vai entregar o valor arrecadado para o William Branham, ele ainda rejeita, mas pela insistência e não ser possível mais devolver o dinheiro, relutantemente ele aceitou a oferta.
1948. Em janeiro de 1948,